Olá, eu sou o Tofolino, mas todo mundo me chama de Lino. Lembra de mim? Eu estou no primeiro episódio do Bloco Geral. Se você não viu ainda, dá uma conferida na playlist. Esse aqui é o primeiro episódio do Bloco Listening. A gente vai dar uma passada rápida no formato da prova, ver alguns tipos de questões usadas no exame e os tipos de áudio também. É muito importante conhecer bem a prova, mas a gente vai fazer isso passo a passo. Nesse episódio, nós vamos ver o formato da prova de listening em linhas gerais, um exemplo adaptado de uma prova do TOEFL e discutir 3 tipos de questão que aparecem na prova. Além disso, temos um link para você baixar uma pasta com testes para praticar, que a própria ETS oferece gratuitamente. Então, vamos lá. O que precisa para ter um bom resultado no listening do TOEFL? Claro que tem que entender inglês falado, né? Mas para ter um bom resultado mesmo, você precisa saber direitinho como é a prova, que perguntas eles fazem, conhecer o discurso, ou seja, como as falas são organizadas, desenvolver estratégias para fazer a prova e praticar. A gente vai começar dando uma olhada rápida em como a prova é organizada. Então vamos ver. Como é a tela da prova do listening? Você vai ver os controles Volume, Help, OK e Next na parte de cima do lado direito da tela. Embaixo desses controles você vê o relógio, que marca o tempo da prova, e um botão para esconder o relógio, Hide Time. Você pode ajustar o volume no primeiro botão e ver a seção de ajuda no segundo, mas se clicar em Help durante a prova, o relógio continua contando. Quem fica nervoso olhando a contagem pode clicar em Hide Time para não ter que ver o relógio. O OK você clica depois de responder cada pergunta para passar para a próxima. A primeira tela tem instruções básicas, tipo: ouça as gravações só uma vez e responda as perguntas, blá blá blá. Quando você clica em Next, o teste começa. Aparece uma imagem das pessoas que você vai ouvir, a gravação começa a tocar e o relógio começa a marcar o tempo da prova. Quando a gravação termina, aparece a primeira pergunta. Você escolhe sua resposta e clica OK para passar para a questão seguinte. É bom praticar com simulados para acostumar e não ficar muito nervoso no dia do exame. E como são as gravações? Tem conversas e aulas. As conversas podem ser entre 2 alunos, geralmente um aluno e uma aluna. Professores e alunos. Geralmente os professores conversam com as alunas e as professoras conversam com alunos. Ou funcionários da universidade e alunos, geralmente seguindo o mesmo padrão, um homem e uma mulher. Quer ver um exemplo adaptado da prova de verdade? Que tal começar com uma conversa? Olha só. Listen to a conversation between a student and a librarian. Hi, I'm a new student. I was not able to come to the orientation yesterday, and I would really appreciate if you could give me a few quick pointers about the library. Of course. I'd be happy to help. What are you studying? Latin American literature. Okay. There we have the section for language, literature and the arts. And upstairs is the history section. I noticed that students who study your subject usually like to research there. That's right. I transferred from another university, and I have already done 2 years, so I have a bit of experience. I do find myself in the history section a lot. So, how long can I keep the books? All loans go for a month, but they are renewable. You might also like to know that we have an interlibrary loan service if you need to borrow a book that we don't have in the library. The interlibrary van runs between the public and university library circuit in this area 3 times a week. Wow, this is really good.
At my other library, it took quite a long time to get any interlibrary loan. I had to plan very much in advance if I wanted to use the service. Your system seems much faster. I was also wondering if there is a place where I can plug my computer. Is there? Yes, there's a large area on the main floor where you can connect your computer for power. And we also have wireless internet connection. Okay, so I can do all my research right here. All the resources, all the information I need are here in one place. You're right. That's the idea. In case you will need photocopiers, they're upstairs to your right. We use a copy card system, so once you've bought a card from reception, just insert it into the machines and you're good to go. What's the price? 7 cents a copy. That's okay, thanks. Oh, what about rare books? Have you got a collection of those? Yes, they are located on the 4th floor in a separate room with controlled temperature for preservation. You require special permission to access this area and have to wear gloves while handling these books to prevent damaging the paper. You will find a box of gloves in the room. Okay, I believe that's all the information I needed. Thanks. Have a good day. Same to you. Bye. Bye. Nesse exemplo, uma aluna conversa com um funcionário para pedir informações. Esse é o padrão do exame. É isso que sempre acontece nesse tipo de conversa. Então, vamos falar do que é importante nessas conversas para responder as perguntas. Se você assistiu o episódio 1 do Bloco Geral, já sabe que tem que anotar as informações e fazer um resumo esquemático. Se você quiser assistir, dá uma olhada na playlist. Então, o que é importante na conversa? Para começar, sobre o que as pessoas falam, por que as pessoas têm essa conversa e os detalhes da conversa. Por que isso é importante? É muito simples. Você precisa dessas informações para responder os 3 tipos de pergunta de compreensão básica do listening do TOEFL. Se você já tem o livro, dá uma olhada no primeiro capítulo. As páginas 22 a 27 explicam essa categoria e os tipos de questão. Vamos lá. Sobre o que as pessoas falam. Responde questões de conteúdo geral, Gist Content Questions, que aparecem no teste com alta frequência, em torno de 4 por prova. No caso do exemplo, a conversa é sobre o funcionamento da biblioteca ou informações gerais sobre a biblioteca. Se você anota essas informações no resumo, fica fácil responder à pergunta porque é múltipla escolha. É só você escolher a alternativa mais adequada. Olha só uns exemplos desse tipo de pergunta. What did the student discuss with the professor? O que o aluno discutiu com o professor? What is the conversation mainly about? Sobre o que é a conversa? Por que as pessoas têm a conversa? Você usa para responder questões de propósito geral, Gist Purpose Questions, que também são usadas com alta frequência, de 3 a 5 por prova. No caso do exemplo, o propósito pode ser saber sobre o funcionamento da biblioteca ou pedir informações sobre a biblioteca. Por exemplo, Why did the student go to the library? Por que a aluna foi na biblioteca? Why does the student visit the professor? Por que o aluno visitou a professora? Os detalhes da conversa servem para responder perguntas de detalhes, detail questions. Essas aparecem com frequência muito alta, de 12 a 14 por prova. No caso do exemplo, uma pergunta de detalhes que aparece nessa prova é What is asked of students before they use any rare books?
Essa eu não vou traduzir, porque você pode querer aproveitar o exemplo para praticar. Se quiser, baixe a gravação e as perguntas no site da ETS. Veja o link nas descrições. É assim: primeiro você baixa a pasta, escuta a gravação e faz o resumo. Depois você abre o arquivo PDF. Não se esqueça que a transcrição da gravação aparece primeiro no PDF, mas como a prova é de escuta, não leia a transcrição e passe para a página com as perguntas. Este foi o primeiro episódio do bloco Listening. Nós vimos 3 tipos de questões que são usadas na prova de listening do TOEFL: conteúdo geral, propósito geral e detalhes. Vimos que a maioria das questões é de detalhes, de 12 a 14 por prova. Vimos também a estrutura do discurso de um dos tipos de áudio que são usados no exame, a conversa. Se você já tem o livro, nas páginas 17 a 26, você encontra informações detalhadas e dicas para responder esses 3 tipos de questão. E nas páginas 34 a 41, o livro traz uma análise completa dessa conversa, das perguntas e das respostas, com transcrição e tradução. No próximo episódio do bloco Listening, a gente vai ver isso e vai discutir mais 3 tipos de questão dessa prova. Até lá!